Estamos de volta com as ações de comunicação voltadas para o desenvolvimento das ideias. O projeto Ideias em Foco, que ao longo dos anos vem aprimorando o seu conteúdo, criando os canais diversos de interação com a sociedade, através do bom debate, através do desenvolvimento das estratégias que vão melhorar a qualidade das gestões e a qualidade das políticas públicas. Hoje, numa nova casa, aqui no Omni Studios, que tem à frente Jônio Anjos, o diretor, e a pessoa que cuida das estratégias de comunicação Omni Studios, segue também ali no Instagram e conheça todas as ações do Omni Studio. E hoje comigo, nessa reestreia, nesse novo momento do Ideias em Foco, não poderia ter um prazer maior do que receber a professora e reitora da Faculdade Evoluir, Terezinha Chaves. Muito bem-vinda ao Ideias em Foco. Agradecer primeiro a sua presença aqui, abrilhantando esse primeiro podcast, esse primeiro programa desse novo momento numa nova casa que é o Omni Studio. Olá a todos, boa noite. Fico muito feliz em poder estar com vocês e poder contribuir com algumas informações e critérios importantes de como se vai lidar com a educação. Então, a minha vida foi toda na educação e eu fui convidada por esse grande jornalista aqui, né, Fábio. E, enfim, eu agradeço ao pessoal do estúdio, a toda a equipe que realmente pode colaborar conosco e está aqui nessa parceria. Você também que está aí nos escutando é um grande nosso parceiro. Terezinha, você, ao longo da sua trajetória profissional, como acadêmica e professora, tudo foi relacionado à educação e à educação de nível superior. Sim. Sim, a minha vida toda foi dentro de instituições de ensino superior públicas e privadas, credenciando instituições de ensino superior há mais de 35 anos. Então, assim, a gente tem uma larga experiência de ter sido diretora de Educação dos Negócios em São Paulo, capital, com 400 mil alunos. Então, a gente aprendeu, ensinou e pode contribuir ainda mais em poder melhorar o processo da educação no Brasil. Como é que você vê hoje, e esse é o tema principal da nossa fala aqui, a questão da popularização da educação superior. Nos últimos anos, houve uma verdadeira enxurrada de cursos superiores, de instituições que oferecem ali graduação tecnológica, bacharelado. Como é que você entende esse processo de popularização da educação superior? Uma das grandes vantagens é poder incentivar os estudantes a terem opções de cursos onde a gente pode formar um banco de um perfil profissional. Isso é muito importante porque não basta só você ter um curso, é preciso que você esteja identificado com o perfil profissional para que realmente a gente possa enquadrar com sucesso esse formado, né? Porque eles vão passar por a fase de estudantes, porque eles possam realmente obter melhor qualidade no trabalho, na relação do trabalho. Então, a gente vê isso como muito positivo e hoje o mundo da internet aderiu a isso nos pequenos cursos, nas pequenas cargas horárias. Então, está na hora das instituições públicas e privadas perceber esse novo perfil, que o que eles querem é aprender especificamente aquilo que sabem ou têm vontade de fazer profissionalmente. E aí eu sempre comparo, gente, o que é a certidão de conclusão de um curso? É exatamente uma certidão profissional. Comparando a certidão de nascimento, você só existe com nome e sobrenome porque tem uma certidão de nascimento, ou seja, é o princípio do ser cidadão. É tu tirar a tua RG, tua identidade. Então, a mesma colocação a gente pode pensar para a certificação profissional. Ah, mas eu não preciso de um diploma, eu não preciso de um certificado. Precisa sim. Você não só precisa saber fazer, como precisa ter a competência, como você precisa ter a certificação ou o diploma que o qualifica no mercado profissional. Então, hoje, pensar na universalização do conhecimento é pensar nas certificações. Então, senão a gente vai ter um excelente profissional, ou seja, um excelente cidadão, mas um excelente cidadão sem uma certidão de nascimento, ele não é reconhecido como cidadão. Não é? Então, é isso que é mais importante hoje, é ter essa certificação profissional. E hoje as instituições de ensino superior elas vão cada vez mais crescer nesse conceito.
E aí a gente tende à universalização por conhecimento, por perfil de egressos no mercado profissional. Terezinha, no seu currículo profissional, me chamou a atenção que você é PhD em Educação no Desenvolvimento de Instituições de Ensino. Ou seja, o teu trabalho, tanto na parte acadêmica como na parte técnica, no que diz respeito à formação dessas universidades, dessas faculdades, melhor dizendo, é exatamente a construção de cursos que vão ali atender o mercado de trabalho. Sim. Então, como é que você vê essa questão da qualidade dos cursos? O que é que deve ser prioridade para aquele profissional ou para aquele empresário que quer montar a sua faculdade? O que é que ele tem que priorizar em termos de qualidade dos cursos? Hoje, nós temos uma chamada diretrizes curriculares do MEC. Elas são diretrizes curriculares básicas, mas a maioria das instituições de ensino hoje entende que aquilo ali tem que ser um caminho, né? Mas aí fica praticamente idêntico os perfis de formação. Mas a gente tem que entender que o currículo ele é importante, mas ele hoje tem que ser um currículo criativo. Ele tem que ser um currículo que volte para o empreendedorismo. Ele tem que ser um currículo que tenha as duas lógicas, saber fazer e ter a competência. Competência é o teu diploma e o teu certificado, tá bem? Mas o saber fazer é aquilo que tu mais se identifica profissionalmente. É aquilo que realmente você teria um bom perfil de resultado no saber fazer. Então, hoje, isso está um pouco distante. Então, nós priorizamos essa linha de trabalho e eu acho que a maioria das instituições que ainda não estão praticando isso distanciam o aluno do campo da faculdade, do campo da universidade e do campo dos centros universitários. E isso realmente a gente tem que moldar e os credenciamentos novos têm que pensar, como instituição de ensino, nesse novo perfil que se aporta. Não é mais novidade, já está aí e a gente vai ter que aderir. Terezinha, um outro fator importante que aconteceu nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, é aquele aproveitamento de professores e professoras que estavam na sala de aula, que tinha aquele curso chamado pedagógico e precisou migrar, por força de lei, para o curso de pedagogia. E aí, aqueles famosos sequenciais, que você fazia as cadeiras, fazia uma cadeira, depois optava por outras cadeiras. Você acha que esse tipo de modalidade de ensino foi um avanço para o momento ou pecou aí na qualidade? Pecou na qualidade, ficou deficiente e hoje já não é mais comum. Porque não adianta só o saber fazer. Você tem que ter um processo de gestão universitária que implemente uma relação de conhecimento e resultados. Então, aproveitar disciplinas, ok, mas aproveitar disciplinas com que perfil profissional para o egresso? O egresso que eu falo é aquela pessoa que está saindo da instituição. Ela está saindo da instituição, ela está terminando a instituição, ela está indo, então ela tá vendo o campo profissional no mundo dela. Então, assim, eu aproveitar, encurtar meu curso, mas se eu não tiver uma ênfase na minha formação, não precisa ter muita disciplina, mas precisa ter ênfase. Ênfase de conhecimento e da relação ensino-aprendizado. Porque aí a gente consegue mudar o paradigma do que hoje está aí para essa questão do ensino tradicional, de um ensino. Então, as disciplinas têm que estar voltadas mais para a questão do saber fazer. E aí, da prática, né? Do dia a dia, do resultado. Exatamente isso, Fábio. Porque todos os minicursos e cursos de internet, a pessoa diz assim, não vou mais fazer faculdade, porque eu prefiro fazer esse curso. Quando eu termino, eu já vou ganhar dinheiro, já vou trabalhar, eu tenho conhecimento. Porque é rápido, né? E por que nós da universidade não percebemos isso? Temos que perceber, nós somos levados numa enxurrada de conhecimentos novos. E eu sempre pensei antes nisso, me planejei e me organizei. Então, é muito importante. Veio aquela pandemia, né, 2020, e isso está aqui. Ou é assim, ou você vai ficar de fora sem alunos, né? Porque realmente as pessoas querem mesmo prática profissional, elas querem ganhar o seu dinheiro, elas querem... Ou seja, sai daquela história de que terminei minha graduação, posso ser Uber.
O E aí, Uber, Uber? aí eu não entendi, né? Eu digo, você terminou sua Sem querer graduação. desmerecer os Uber, pelo amor de Deus, não é isso. Não, ser Uber é nobre, entendeu? E me ajuda muito em vários passos que eu dou. Mas é porque a gente diz assim, você vai tendo passos na vida que vai melhorando. Você precisa aprimorar, né? Exatamente, vai melhorando. Então, você termina um ensino médio, você vai para uma graduação, da graduação você vai para uma especialização, de uma especialização. Então, você vai tendo alguns escadinhas, né, para você atingir essa meritocracia. Esse perfil de quê? De que hoje eu estou de um perfil profissional. Melhorei, aprendi isso. Agora eu vou fazer coisas novas. E você vai conseguindo desenvolver seu potencial de conhecimento. Ok? Então, o que a gente está dizendo é que a pessoa terminou a administração, tem condições de trabalhar com perfil empreendedor e não trabalha, por quê? O que é que está faltando, né? Então, assim, nas instituições de ensino superior está faltando a gente reorientar essas diretrizes curriculares para formar alunos adequados ao comércio, ao mercado profissional da região. Entendi. Que isso também é ênfase. É interessante esse assunto. Uma coisa é você trabalhar, ter empregabilidade em Fortaleza. Outra coisa é você ter empregabilidade num outro município do estado do Ceará. Ou seja, observar as potencialidades locais, que tipo de profissional está em falta naquele determinado nicho regional. Isso. Eu agora vou colocar você, Terezinha, numa sinuca de bico, como a gente diz. É mesmo? Vamos falar de educação nos municípios, educação de nível fundamental. A gente sabe que boa parte dos municípios não consegue atingir os índices de alfabetização em tempo certo e, com isso, perdem recursos, perdem orçamento. O que é que você entende como política pública eficaz de alfabetização? O que é que você entende como um planejamento objetivo no sentido de conseguir alcançar esses índices de alfabetização em tempo certo? Que tipo de metodologia deve ser aplicada por uma secretaria de educação para alcançar esses objetivos? Quando a gente pensa em aluno, a gente pensa em pessoas. E quando a gente pensa em pessoas, a gente pensa nas diferenças que existem entre as pessoas. E essas diferenças, elas têm que ser aberto um canal de comunicação comum para esse aprendizado. Então, não adianta eu querer ensinar uma pessoa que tenha um TDAH e você não sabe se essa pessoa tem ou não tem. Então, tem que identificar quais são as relações de comunicação dessa aprendizagem para que essas pessoas possam estar inseridas num perfil de conhecimento. Então, não adianta eu achar que o melhor aluno da sala é um talento e aquele outro que já tem mais dificuldades para a leitura não vai ser um talento. Quando a gente parar de fazer efeitos comparativos na educação e perceber a essência do que é a pessoa aluno, então a gente vai conseguir atingir um perfil da relação ensino-aprendizado. Quem melhor sabe fazer o quê? O que esse aluno gosta mais de fazer? Onde é que ela quer chegar? Então, todos esses alunos, eles têm sonhos, têm realizações. Mas um aluno do ensino fundamental? Sim. Com certeza. Sim, eles têm sim essa maturidade para eles dizerem, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, vamos ouvir mais esses estudantes, vamos buscar um perfil adequado para essa relação ensino-aprendizado e vamos buscar conhecimentos de profissionais que tenham a experiência profissional, porque senão o aluno vai entender que é apenas decorar uma teoria sem saber o que vai fazer com essa teoria. Ainda bem que acabaram a decoreba da tabuada. Decoreba da tabuada. Porque muita gente, Terezinha, você sabe muito matemática, você é um crânio. Eu não decorei tabuada. Então, eu fui entender o que eram os números. Para que servem aqueles números? Isso é importante, né? Mostrar a importância dessa situação. Então, hoje, no ensino fundamental e básico, crianças e jovens têm que saber o quê, por quê, para quê e onde. Lembra como uma criança pequenininha na casa da gente, assim, mãe, para que isso? Por que isso? Como isso? Por quê? Porque, mas esse menino pergunta demais.
Então, nós temos que levar para a escola esse conceito do aluno que pergunta demais, porque ele vai interagir, ele vai aprender mais e ele vai poder ser incluído nesse campo profissional mais adequado. De acordo com as suas características. De acordo com as suas características, então, perfis e até deficiências, porque tem alguns que têm algumas deficiências e a gente tem que entender isso. Adequar, o município tem que adequar. Muito importante a inclusão social. A inclusão social se dá a partir do momento que você escuta e sabe quem são esses seus alunos. Então, nesse primeiro momento, com relação a metodologia de ensino, a gente precisa primeiro observar a questão da saúde do aluno, né? Daquilo que está ali evidente nas suas características de aprendizado e cuidar de cada caso com a propriedade necessária. E como é que você vê hoje a relação do corpo profissional, dos professores, da sala de aula? O que é que os professores de nível fundamental nos municípios, principalmente nos municípios mais distantes da capital, precisam adquirir de conhecimento para poder aplicar de forma objetiva na sala de aula? Fábio, um dos meus grandes questionamentos é por que eu, professora de Fortaleza, tenho que ir lá no interior ensinar tudo que tem que fazer, mas a minha visão é de Fortaleza? Não funciona. Então, tem que pegar a regionalização, tem que pegar a formação desses professores, ajudar, qualificar e entender como que eles vão lidar com essas dificuldades no dia a dia. Tanto melhorar a questão financeira dos professores, como também melhorar perfil de conhecimento. Alguns professores de matemática vão ensinar matemática, ok? Alguns professores de português vão ensinar português. Por que a gente não pode fazer uma equipe multidisciplinar de português com matemática? Olha só uma dica aí, hein? Olha só uma dica importante para gestões. Essas coisas não estão sendo vistas. Estão fazendo como disciplina 1, disciplina 2, matéria 1, matéria 2, matéria 3. E os municípios perdendo orçamento porque não conseguem avançar na educação. Mas vamos lá. Faz de conta que nós estamos na área da saúde. E se a gente estivesse na área da saúde e alguém muito mal, o que os médicos fariam? Fariam uma junta médica. Uma junta médica. Então, por que a gente não tem junta de professor? Para avaliar o desempenho de um modo geral. Para avaliar o desempenho, para fazer as suas considerações. Eles têm que ser valorizados, porque eles estão naquela região para atender um público que eles têm a realidade deles na mão. Conhece de perto, né? Isso. Então, a capacitação dos professores não é para se dar por um convidado internacional que chega. Ele pode vir para colaborar e contribuir, mas o foco principal será entre eles, professores dos municípios onde estão inseridos, porque eles conhecem a região. Então, chegar às universidades, às faculdades, nesses campos, nesses locais, é muito importante, porque ali é um centro de estudo, de conhecimento, onde os professores poderão fazer a formação. A formação de professores não é um curso, mas é uma vivência do conhecimento desse professor na sala de aula. Então, isso aí, você tem um resultado muito melhor. Muito melhor. Sim. Terezinha, vamos falar um pouco agora da Faculdade Evoluir, que é a faculdade que você é reitora, que você desenvolve ali um trabalho amplo de desenvolvimento de cursos de nível superior. E hoje, com a metodologia EAD muito forte ali na sua instituição. E você foi uma das pioneiras nesse processo. Eu sei disso exatamente porque já trouxe a tecnologia de fora, foi uma das primeiras a debater esse tipo de iniciativa. Qual o estágio hoje da Faculdade Evoluir? Como é que você se enquadra hoje no mercado de educação profissional? Hoje nós somos inovadores em todos esses processos, né? Chegou a pandemia, a gente nem ressentiu nada, porque a gente já estava inserido nesse processo de conhecimento, onde a gente prioriza banco de dados de perfil profissional. Então, a gente hoje tem uma tecnologia Google, comprada em uma visão de 2010, minha, e ela hoje está inserida, ela vem dos Estados Unidos, ela está diretamente, ela não é o Google Brasil, eu peguei de lá, e a gente hoje utiliza toda a tecnologia de videoconferência em tempo real. Essa videoconferência facilita porque os professores eles podem conversar com os alunos de onde os alunos estiverem. Mas não é uma aula gravada,
é uma aula conversada. Ao vivo, né? É uma aula ao vivo, igual a gente está aqui conversando com o outro. Então, é uma coisa que o professor discute, debate, tem livros, a gente entrega livro para o aluno. Você vai dar 10 livros para o aluno pesquisar. Não, dê um. Se ele aprender um, já tá bom demais, filho. Ele vai sentir vontade de ler o segundo, o terceiro e o quarto, ok? É um Mas estímulo, a gente começa com o primeiro livro. Igual a gente começa com criança, né? Então, a gente começa com o primeiro livro, com a primeira discussão, com a primeira ideia, e assim vai. Então, a gente trabalha na identificação do perfil profissiográfico do aluno. Ele gosta de quê? Ele gosta de tapioca. Ok, então nós vamos montar essa tapioqueira para ele, né? Porque, afinal de contas, é o que ele mais gosta de fazer. Mas só que a gente está formando em administração para esse aluno ser um empreendedor da área. Então, ele vai fazer tudo com mais qualidade, com mais conhecimento, e ele vai levar isso a outros campos de conhecimento. Então, a gente pensa sempre na multi e interdisciplinaridade. Que a interdisciplinaridade é o que precisa no ambiente externo à instituição de ensino. O que precisa? Entender de celular. O que é que você precisa de ter de conhecimento para entender de celular? Não é essa tecnologia. Você tem que entender o material em que aquilo é feito, você tem que saber como que vai transportar, que tipo de temperatura que aquilo rege. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de química, de física, a gente está falando de estudo de materiais, enfim. Entender o que está externo à sala de aula, para que na sala de aula seja praticada a explicação do que está externo. Então, isso aí fica muito mais fácil. E a gente procura dar estágio remunerado para o aluno no primeiro ano, porque ele já recebe o dinheiro dele, ele pode pagar a instituição dele. Então, isso aí é motivador. Esse é um dos diferenciais da Evoluir, exatamente isso, né? Isso é essa questão do estágio remunerado, desse incentivo da busca pela profissionalização já no primeiro ano de faculdade e com esse encaminhamento para estágio, isso tudo é muito motivador, até para diminuir o índice das pessoas abandonarem os cursos. Isso. Então, quando ele se sente numa empregabilidade, estudando e levando esse conhecimento para dentro de onde ele está praticando na vida profissional, ele diz, isso aqui serve para mim. Já está na vivência, né? Porque às vezes o aluno não desiste, não é só por causa de dinheiro, não. Às vezes ele desiste porque ele está desmotivado. Tá aqui o site, procure o estágio no site. Acaba valer sem norte. A nossa obrigação como instituição de ensino é inserir este aluno no mercado profissional. Ninguém vai mandar esse aluno sozinho, a gente está junto. Então, esse diferencial que a gente tem de tecnologia, de empreendedorismo, de currículo inovador, nós temos o curso de comunicação social, né? Publicidade e propaganda. O que é que ele vai aprender? O mundo da internet, o mundo da inteligência artificial. Porque já é um novo paradigma. Então, ele vai entender o mundo da inteligência artificial acoplado para a educação, para a comunicação, que é o curso dele. Então, isso é muito importante para que a gente faça a diferença, agregue valor no conhecimento que outrora já era antigo. Então, assim, conteúdo ultrapassado muitas vezes. Exatamente. Livros que estão aí há mais de 10, 20 anos, mandar o aluno ler. Que não tem mais aplicabilidade. Quem é que produz os nossos livros? Nossos próprios professores. Eu acho interessante isso que você está falando sobre a modernidade, sobre, né? Eu me formei ali por volta de 2006 e ainda tive cadeiras do curso de Gestão e Marketing que tratava sobre matemática e de uma forma muito arcaica, coisas que a gente não utiliza no dia a dia de uma agência de comunicação ou no dia a dia de uma assessoria de imprensa, eu que sou assessor de imprensa de alguns mandatos, e aquilo nunca utilizei nada daquilo num plano de mídia, por exemplo. Então, veja, esse processo de inovação e de colocar dentro das grades curriculares matérias e cadeiras que vão realmente ter uma funcionalidade, isso é um diferencial muito grande. Isso é entender o processo de gestão do conhecimento, que esse é o nosso diferencial. A gente foca na compreensão da gestão do conhecimento. Ou seja, vai ter matemática? Pode ter. Para que essa matemática? Tem que explicar de que forma que vai ser aplicado. A gente, às vezes, não é nem só explicar, a gente tem que deixar claro.
Entendeu? Ó, nossa matriz, você quer chegar na inteligência artificial. Então, você vai ver esse conteúdo, esse. Para É o que a gente entender chama de cadeia de conhecimento. Sem a cadeia de conhecimento, a gente não vai entender. O pré-requisito antigo não existe mais. Que bom. Porque agora não deixa de prevalecer a existência de uma cadeia de conhecimento. Sim. Não importa se você está fazendo essa disciplina no último semestre ou no primeiro. Todas são tão importantes, mas é preciso entender que ele vai aplicar a interdisciplinaridade em cima da gestão do conhecimento completo, seja do primeiro ao último dia do curso. Então, é importante que ele saiba o que ele quer fazer já nos primeiros meses. Eu quero montar uma empresa, E a gente motiva muito, assim, essa descoberta no aluno, porque aí ele diz, puxa, eu vou estar estudando aquilo que eu vou estar querendo fazer. Que eu vou aplicar, que eu vou estar desenvolvendo. Isso, então, hoje a nossa instituição, ela faz esse diferencial de acompanhar esse aluno e ter um sucesso na vida deles. E isso aí, para mim, me deixa muito feliz, porque é como se a gente estivesse fazendo uma gestão de conhecimento adequada à visão do saber fazer. Um outro ponto importante da Evoluir, que eu tomei conhecimento, é essa questão de você estar buscando o aluno na rede pública de ensino. Ou seja, você está fazendo a contramão das outras universidades, que geralmente procuram alunos da rede privada, ou aqueles alunos que já têm o seu trabalho, né, que já pode pagar a faculdade. Você não, você visualiza aquele aluno do ensino médio, oriundo da escola pública. Por quê? Bom, vocês estão falando com uma estudante de escola pública a vida toda, né? Então, assim, a minha visão era por uma instituição de ensino que eu pudesse atender os estudantes de escola pública. E a minha visão principal era fazer a gestão de conhecimento melhorado para o ensino público. Ou seja, eu fui autodidata, mas a grande maioria das estudantes de escola pública, às vezes, não podem ser autodidata. Ou por questão de alimentação, por questão de vivência, experiência, enfim, falta de oportunidades, né? Então, assim, a gente visa essa melhoria para o estudante de escola pública para que ele possa se desenvolver. Então, a gente tem a nossa grande maioria de alunos oriundos da escola pública. E a gente faz essa integração número 1 no estágio remunerado. Pois é, esse link é interessante. Ele vai trabalhar. Traz e você já orienta e já busca esse primeiro momento de estágio. Você vem para cá para trabalhar. E daí você precisa estudar alguns pontos que são importantes para você ter um bom trabalho. Porque aí você se consolida financeiramente. Então, a gente ensina muito a gestão financeira para esse aluno. Então, ele diz, nossa, mãe, eu não vi isso no ensino médio. Gestão financeira não é o foco do ensino médio, nem do ensino básico. Eu digo, mas aqui é o nosso foco. Porque ele vai saber o que ele vai fazer com o dinheiro dele, o que ele está aprendendo e o que ele quer melhorar na vida dele. Vai chegar um ponto que ele vai realmente assim, precisar de mais melhorias. E sem precisar de devaneios ou qualquer outro absurdo. Apenas por entender a gestão do conhecimento. Olha aí que interessante, né? Essa integração, aluno oriundo da escola pública com incentivo financeiro através dos estágios, mas, paralelo a isso, todo um processo de educação financeira, até para que ele possa entender o manejo desse dinheiro, saber que esse dinheiro não vem de graça para a mão dele. Não é só de um pai, de uma mãe, não é só de um pai, de uma mãe, ou até mesmo do estágio. É. Ele tem que entender que aquele estágio ele acontece porque ele está matriculado e está ali tendo um bom desempenho na faculdade. Isso é desenvolvimento humano. Isso é o que eu chamo de desenvolvimento humano. Quer dizer, a gente trabalha muito a humanização na nossa instituição. É tudo muito humano, porque esse conhecimento precisou de muita gente pensando, estudando. Nossos professores são dedicados a dar essa orientação. Então, assim, é importante a gente entender o perfil profissiográfico desse aluno, onde ele quer chegar, e fazer desse aluno um entendimento, um entendimento sobre o que é a gestão do conhecimento, que ele
deseja, que ele almeja. E a gente sabe que tudo isso passa por uma gestão financeira. Claro. Né? Passa por isso aí. As dificuldades que eles têm, as situações dele não poderem pagar uma escola privada, as situações... Então, assim, a gente dá uma acessibilidade. Todo um contexto, né? Quer dizer, ele paga um valor, sobra para o ônibus, sobra para um final de semana, ele pega a praiazinha, o cineminha ou uma festinha, quer dizer, depende do perfil do aluno, de cada um, e ainda sobra e ele paga a instituição. Então, ele diz, eu estou independente, eu estou pagando a minha instituição. Quer dizer, a gente já vai para a questão da motivação, né? Sim. Da motivação que todos os coaches falam, nós motivamos o aluno à existência, à independência, ao conhecimento. E isso é muito importante. Muitos pais nos parabenizam com isso. A gente tem inclusão social, 2 já para autistas, já Olha se que legal, formaram olha que conosco. Então, assim, a gente tem todo um cuidado de abraçar essa pessoa. Esse aluno, para nós, é uma pessoa. E essa pessoa merece todo o nosso respeito e todo o nosso conhecimento. Por isso que a gente faz dedicação exclusiva na instituição de ensino superior Faculdade Evoluir. Terezinha, voltando para a questão dos municípios, eu que sou um municipalista, todo mundo sabe que o meu trabalho todo é voltado para o desenvolvimento das cidades, o que é uma tarefa difícil exatamente por conta, muitas vezes, da incapacidade dos colaboradores das gestões municipais. E a gente diz isso não é com um ataque, não é nada disso. A gente diz isso porque é uma realidade. A gente sabe que muitas vezes o colaborador está ali porque foi chamado por um acordo político, né? Porque o prefeito que ganhou a eleição precisa atender ali um corpo de partidos e colocar na gestão, mas muitas vezes não existe capacitação técnica desses gestores, desses secretários de educação, de saúde, de cultura, enfim. Como é que você vê hoje a questão da especialização ou até da graduação tecnológica em gestão pública? Que tipo de importância, né, essa disciplina, essa cadeira, essa ciência tem que ter para os gestores? Tecnologia hoje é porta de tudo. Tecnologia, a tendência para já existindo inteligência artificial. Então, assim, não dá para a gente pensar diferente, né, sem tecnologia. E não dá para pensar que os professores não podem não ter esse conhecimento. Hoje tem que ter, hoje tem que se atualizar. E a gente vê que a graduação na área de tecnologia... de gestão pública. E gestão pública é essencial para o gestor público. É, assim, muito importante. Inclusive, a gente tem especialização em gestão pública. Tem graduação e especialização, né, lá. Voltada para o gestor público. Porque, veja, muitas vezes os municípios perdem recursos, e aí fica a dica para os gestores que vão nos assistir, perdem recursos por falta de projetos. Sim. Já aconteceu, inclusive aqui em Fortaleza, de uma determinada gestão, que perdeu um projeto milionário de revitalização do centro de Fortaleza exatamente por falta de projeto. Por falta de um profissional que vá lá e escreva um projeto de infraestrutura e de orçamento. Agora, se aconteceu isso na capital, o que dirá nos municípios? Realmente, a gente percebe muito. Eu escrevo alguns projetos para Banco Mundial, BNDES, e para alguns gestores. Aí diz assim, nossa, isso aqui foi tão rápido, de qualidade. Aí eu não consigo entender porque é que a pessoa não tinha esse conhecimento. Aí fala, não, que eu não entendo essa área de tecnologia, porque eu não entendo essa área de gestão pública, eu estou aqui para o meu trabalho. Olha, gente, o gestor público hoje não é mais aquele profissional que é o empregado. Ele tem que saber inovar, fazer, né? Ele tem que saber criar, até para ele exigir também melhorias para ele, né? Claro. Então, assim, ele tem que ser parceiro desse conhecimento. Então, eu acho que está faltando, assim como falta muito na formação de professores, essa integração do saber fazer e de ouvir um pouco mais os professores. Eu acho que a gente vai ter que liderar alguns cursos na área do governo, na área dos municípios, para que essas pessoas possam ter mais conhecimento. Porque, assim, às vezes também não é só culpa deles, não tem esse acesso. Né? E nem busca, né? Muitas vezes não busca. Por exemplo, você falou agora em inovação. Você oferece esses cursos pela Evoluir, EAD, ou seja, o cidadão está lá no Mirim, o cidadão está lá na Varjota,
O cidadão está na Viçosa e pode ter esse acesso a essa informação moderna através da internet, Sim. né? O que é que estão fazendo? Pegando aula gravada e entregando para gestor aprender. Gente, que tempo é esse? Quer dizer, para você ter isso, você tem que ter uma autodisciplina rigorosa. Você tem que acertar 100% para aprender aquilo. Então, assim, hoje essas aulas gravadas, só gravada que você acha que tem que aprender tudo em casa, não funciona. O gestor público tem que aprender no âmbito de onde ele está praticando. Então, a faculdade, ela vai até esse gestor público. Então, assim, é muito importante que as áreas de governo se permitam que as instituições de ensino possam entrar juntos para que a gente possa fazer a grande parceria, porque não se faz mais nada sem parceria, Nada. esquece, não se faz mais nada. E nós somos muito parceiros quanto a isso. Hoje nós temos 67 empresas credenciadas como parceiros, que viabilizam os estágios, que viabilizam todo o nosso contexto, e a gente quer entrar também com parcerias governamentais para que a gente possa criar mecanismos de melhoria. Né? Porque aí eles vão dizer para a gente precisa hoje de um gestor em graduação tecnológica, a gente precisa hoje de um gestor público que entenda sobre orçamento. Então, a gente vai direcionar tudo isso, vai preparar essas pessoas. De acordo com, por exemplo, você pode criar cursos de extensão, vamos citar um exemplo prático aqui, para uma prefeitura que tem uma certa deficiência na questão financeira, por exemplo, na questão de gestão das secretarias, dos orçamentos das secretarias. Pode-se criar algo específico para a gestão de orçamento, não é isso? Pode se criar especificamente. Como extensão ou como pós-graduação? Aí vai depender. Uma carga horária menor vira extensão universitária, tá? Então, numa carga horária de graduação, é uma carga horária de 3.000 horas, né? Que é o curso de graduação e a pessoa tem que ter concluído ensino médio. Numa especialização, a pessoa tem que ter concluído uma graduação. E aí já é uma especialização, a pós-graduação lato sensu. Porque há uma diferença entre o lato sensu e o stricto sensu. Stricto sensu é mestrado e doutorado. Ok? O que é interessante, então, saber, fica aí esse recado, essa dica para os gestores públicos, né? Criar capacitações específicas para cada nicho. Por exemplo, vamos citar um caso prático aqui. O município de Ocara, por exemplo, tem lá uma gruta, uma escadaria que é um ponto turístico, né, religioso, mas que não houve nenhuma ação por parte dos últimos gestores que transformasse aquilo ali realmente num ponto turístico, com estrutura, com balneário, com área de lazer, com praça de alimentação, ou seja, ninguém foi Poderia ser um polo gastronômico. Poderia ser um polo gastronômico, ninguém foi buscar orçamento para isso. Nem em nível federal, nem em nível de terceiro setor, porque tem orçamento para isso também. Sim. E nem em nível local, no governo do estado. Ou seja, existe uma deficiência nas gestões na questão de turismo, né? Poderia ser criado ali algo específico para prospecção de apoio ao turismo. Nos cursos de turismo, as diretrizes curriculares, eu estou sem... Não, tá ok. Nos diretrizes curriculares, nós temos um problema que é o quê? Acabaram com os cursos de turismo. Aí eu fiquei, por quê? Se nós temos a opção do turismo gastronômico. Existem N situações, né, do turismo. A gestão de gastronomia, uma coisa é saber gastronomia. Vai lá para o ambiente da gastronomia. Outra coisa é você montar um polo gastronômico. É tão essencial quanto entender de gastronomia. Claro. Então, o curso de turismo nosso é voltado para a formação de polos gastronômicos. Que é importante. Como pensar lá no Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza, né? Ali eu já sonhei com aquilo ali sendo um polo gastronômico. Assim como montaram o Conjunto Palmeiras a partir da área comercial. Sim. Porque virou um grande centro de comércio forte, né? E aquilo ali também, aquele mesmo comércio pode ser os clientes do nosso polo gastronômico, né? Da nossa estrutura. Então, tudo isso aí, quando a gente vê, é melhoria, é emprego, é gera renda. Gera emprego e renda e fortalece a economia. Exatamente. Né? Fortalece a região, a população, as pessoas. Então, assim, mas aí como é que eu faço? Com a ideia escrita? Não, vamos estudar isso. Vamos fazer um turismo gastronômico e vamos pensar que tipo de alimento, qual a interação
interatividade, o que é que as pessoas gostariam de fazer. O que é que gostaria de encontrar ali? Aí envolve muito trabalho de pesquisa, né? Isso, exatamente. Mas isso está no centro da universidade, no centro da faculdade, no centro Tudo vem da academia, né? Tudo vem da universidade, das faculdades. Então, assim, por quê? Porque são muitas pessoas pensando, são muita interação de conhecimento que vão gerar uma melhoria única para aquele processo. Então, instala, fica organizado e daí, com o tempo, vão fazendo melhorias. Mas, gente, só começa daí mesmo, com conhecimento. Ninguém começa nada para melhorar a vida se não for com conhecimento. Com certeza. O conhecimento é fundamental para todo esse processo de desenvolvimento. A gente bate nessa tecla há muitos anos. Né? Há muitos anos que a gente fala sobre desenvolvimento, sobre visão de futuro, sobre mecanismos que ali vão impulsionar diversas áreas da sociedade. Só tem um foco, a educação. A educação. Não tem jeito. Não tem jeito. O princípio de tudo é a educação. Sim. Não tenha dúvida. É a educação e as instituições de ensino. Fortalecendo ali as instituições de ensino. Porque, veja, as universidades públicas, elas não conseguem ali atingir todos os nichos. São 184 municípios. Se você pensar em criar polos regionais das universidades públicas, nunca tem orçamento para isso. Tá? Então, veja, eu vejo as instituições privadas que passam por todo aquele crivo do MEC, que não é fácil, você sabe melhor do que eu, garantir o credenciamento. Eu vejo as instituições de ensino privada como o grande diferencial para um país que busca o desenvolvimento. Né? Nós falamos aqui sobre qualidade do ensino, que tem que ser priorizada, não é... hoje nós temos inúmeros polos aí de educação superior, mas precisa ser avaliado criteriosamente a questão da qualidade das disciplinas que são aplicadas e, como você disse, esse diferencial de criar situações reais de vivência numa administração de empresa, numa contabilidade, num curso de direito, ou seja, situações, cases reais. Sim. Para que esse aluno possa ir para o mercado de trabalho qualificado. É a mesma administração, é a mesma diretriz, é apenas uma diretriz curricular, mas a disciplina tem que ter voltado para a região. Para a região. Ou seja, é o curso de administração, mas você sabe fazer o que em administração naquele município. Naquele município, naquele nicho, né? Eu sei fazer gestão financeira, ok. Você sabe fazer o que em administração? Eu sei fazer marketing, ok. Gestão de marketing. Então, assim, é saber aplicar o nome administração na realidade de cada região administrativa de cada município. De cada município. Bom, esse é o diferencial da Faculdade Evoluir. É sempre um prazer poder conversar com a minha amiga Terezinha, sempre essa aula de educação superior, esse bate-papo sempre que enriquece quem está entrevistando e, com certeza, o internauta que vai poder se deleitar aí com informações diversas sobre a educação superior. Falamos sobre popularização da educação superior, os desafios, né, Terezinha, que houve na educação superior para essa migração do físico para o EAD, sendo que o físico também não morreu, ainda existem as turmas aí. Né? E onde é que a gente encontra a Faculdade Evoluir? A gente está lá na Oliveira Paiva, né? 800, número 800, esquina com a rua Cônego Braveza 800. O nosso site é o www.faculdadeevoluir.com e a gente tem os cursos de extensão universitária no www.faculdadeevoluir.edu.br. Então, a gente está no nosso WhatsApp, a gente está no nosso Instagram, @faculdadeevoluir. E a gente quer cada dia mais pessoas interessadas em realizar desenvolvimento humano, porque a gente está junto como parceiro. Esse é o conceito da Evoluir, desenvolver o ser humano. É a nossa grande missão. Bom, esse foi o Ideias em Foco, que estreia hoje aqui na nova casa, no Omni Studios, com o apoio do Jônio Anjos. E esperem aqui bons debates, esse mesmo bate-papo aqui de forma objetiva, concreta, para que você, internauta, possa se enriquecer com boa informação. E até o próximo programa.